Batman Animated Series é uma das melhores, se não a melhor adaptação que a gente tem do Batman dos últimos tempos. É um dos desenhos mais confortáveis que você for ver, aquela arte deco, aqueles prédios, aquela estrutura, aquela cidade era tão incrível, cara. Se você for rever, você nem vai lembrar que era tão sensacional assim aquela animação, aquele desenho. É muito sensacional, cara. Ela mostra como gostar de Gotham mesmo assim você entender que aquele lugar é um lugar perigoso, que ali sim é um lugar perigoso. Cara, os vilões, o jeito que cada episódio daquela animação mostrava e apresentava os vilões, cara. E nada tira da minha cabeça que aquela seria uma das melhores ideias para fazer a adaptação do Batman do DCU, cara. A gente sabe que o Batman do DCU tá tendo vários problemas aí, tá trocando de equipe de direção toda hora, tá tendo, nós não sabemos, a gente não sabe. A gente não sabe nem quando vai lançar, a esperança é que seja muito, muito daqui pra frente, porque a gente sabe que não vai lançar perto de The Batman 2. E o The Batman 2 foi adiado de novo, né? Agora só pra 18 de fevereiro de 2028, cara. Ou seja, a gente pode, capaz que a gente tenha notícias sobre esse filme entre 2029 e 2030, que demora até mais que isso pra lançar um filme que é o Batman The Brave and the Bold, o Bravos e Destemidos, né? A gente sabe que tem uma animação que é o Bravos e Destemidos, que é uma ótima animação, mas cara, Batman Animated Series, se fosse adaptado no cinema, acho que seria filme para ganhar Oscar, filme para ser um dos melhores do Batman. Se fizesse uma adaptação assim, nessas estéticas, nessas ideias, com uma boa direção, com uma boa, como que fala, com um bom visual, cara, com uma boa direção, um bom estilo, né, uma ótima direção, que a gente tem um exemplo, na minha opinião, o melhor filme de heróis da história, que chega a ser, entrar ali no topo dos melhores filmes, até fora do nicho, né, de heróis, cara, é Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi dirigido por Christopher Nolan, cara. É um filme sensacional, à frente do tempo, cara, frases e... Nossa, cara, aquele filme, cara, se eu for falar daquele filme, eu fico 3 horas aqui fácil, falando de tanto que aquele filme é sensacional, cara. Batman, o Cavaleiro das Trevas é outra coisa, é sensacional. E eu tenho saudade, eu acho que assim... eu não tenho saudade porque eu não tava na época, né? Mas assim, eu tenho saudade de ver um filme do Batman épico desse jeito, cara. Eu acho que o que poderia bater de frente, até ser melhor do que esse filme, seria algo nessa vibe, cara. Na vibe da arte deco. A gente vê ali no Animated Series, cara. A gente vê que Animated Series tem episódios simplesmente sensacionais. Tem um episódio que chama, que eu inclusive recomendo muito assistir, Cuidado com o Fantasma Cinzento. É isso aí, é o nome do episódio, Cuidado com o Fantasma Cinzento, cara. E o jeito que eles apresentam, eu vou contar a história aqui para vocês entenderem o tanto que a história dessa animação, Animated Series, cara, a série animada do Batman, é algo sensacional. Isso é um episódio, tem vários, né? E assim, como eles vão adaptar com Robin, cara, se pegar aquelas partes que tem um Robin, cara, fica sensacional. Fica incrível. Nossa, aquela cidade, é igual eu disse, você sente conforto ali, você sente conforto naquela gota, mas do mesmo jeito você entende o nível de perigoso, de tanto que aquela gota é perigosa, você entende tudo, cara. Coringas sensacionais, vilões sensacionais, cara de barro, que inclusive o cara de barro desse filme que vai ter da DC em outubro, né? Que vai ter uma pegada mais de filme de terror. A história vai ser inspirada num dos episódios de Animated Series, cara. E, cara, nada tira da minha cabeça que a melhor adaptação possível pro Batman seria nos moldes de Animated Series, cara. Eu seria uma das pessoas mais felizes do mundo se assistisse um filme desse jeito do novo DCU, cara. Pra mim, o DCU estaria salvo se tivesse desse jeito. Mas vamos lá, né? Vou voltar pro episódio lá do Batman, Cuidado com o Fantasma Cinzento, né? Alguma coisa assim no nome do episódio, né? O Fantasma Cinzento. Pra quem não sabe, é uma adaptação que a série, né, Animated Series traz, né, pro desenho, que é assim. O Batman, quando era criança, quando era pequeno Bruce, ele costumava assistir um seriado de TV, né? Um seriado de TV que o super-herói, né, era o Fantasma Cinzento. Era um filme, não, um seriado de TV, como eu disse, que tinha um ator lá, é como se a gente tivesse assistido, é como se fosse o Batman, sabe? É um filme, cara, um seriado que o Batman
o Bruce, né, costumava assistir, que foi muito importante para influenciar a criação do Batman. Ele era fã mesmo do cara, adorava assistir o Fantasma Cinzento. E assim, anos depois, quando o Bruce já era o Batman, resolveu os problemas de Gotham, ele descobriu que os problemas de Gotham, né, as explosões e etc., dos carrinhos, estavam acontecendo de acordo com um desenho que ele assistia, né, com um seriado de TV que ele assistia, que era o Fantasma Cinzento. E aí, a gente vê, por outro lado da perspectiva, a gente vê o ator do Fantasma Cinzento que tá em decadência, cara, não arrumou papel, procura ir atrás de papel, tá sem dinheiro, ele vai e vende todo o acervo do Fantasma Cinzento, né, bonequinho que ele tinha, a roupa clássica, e tá na dificuldade, né, e o Batman vai atrás dele, devolve todo o acervo do Fantasma Cinzento de volta para ele, e o Batman pede ajuda para ele para desvendar os mistérios, porque o Batman vai atrás de assistir de novo e não acha nos lugares de vender, né? E aí só o Fantasma Cinzento, né? O ator do Fantasma Cinzento tem esses DVD, né? Esses videoclipes dos episódios, né? Que era muito antigo, né? E aí o Batman vai atrás dele para poder desvendar os mistérios de Gotham. Ele ajuda, eles conversam, tem diálogos lá muito legais. E depois ele aparece lá vestido da ajuda do Batman, cara. É algo sensacional, cara. Recomendo demais assistir, cara. É um episódio de 20 minutinhos, 22 minutinhos, que, cara, consegue ser sensacional. Em tão pouco tempo, Animated Series, assim, um episódio monta uma história tão sensacional, incrível, com aquela estética de Gotham, que, cara, não tem como, não porquê em um filme de 2, 3 horas eles adaptarem uma história sensacional nesses modos de Animated Series. Aquele Coringa sensacional também de Animated Series, cara de barro mesmo. Eu sinto isso que pode acontecer, que seria sensacional se acontecesse, muito pelo cara de barro que tá vindo aí, que a gente sabe que tem grandes inspirações com o Animated Series, cara. E para pra pensar, olha as imagens de Animated Series, o tanto que é sensacional, o tanto que essa gota é confortante, cara, o tanto que é massa o evoluir do Batman nesse desenho é sensacional, as conversas, o Alfred, cara, é muito sensacional, o jeito que os vilões são apresentados, o jeito que as histórias e as tramas são apresentadas, que eu acho que, assim, se fosse no Batman do DCU, seria, assim, coisa do filme, o filme, sabe, pode ter, como eu disse, tem que ter uma boa equipe criativa, né, o filme, para adaptarem bem, é lógico, todo filme que é bom tem uma boa equipe criativa, eles têm que botar uma ótima equipe criativa. E se pegarem essa ideia que eu tô dando de fazer inspirada em Animated Series, cara, tem potencial de ser um dos maiores filmes de todos de heróis, cara. Ser sensacional demais. Reviver o DCU que tá de mal a pior, né? E, cara, não tem palavras para dizer o tanto que seria um sonho ver Batman sendo adaptado, o Batman do DCU em modos, né, do jeito, né, visualmente, né, eu falo visualmente e história também, porque as histórias de Animated Series, se pegar inspirações, são incríveis. Seria sensacional, cara, tanto em visual quanto em roteiro, se pegar inspirações, botar uma gota naquele estilo, seria sensacional demais, seria um dos melhores filmes das histórias dos heróis. Tá aí uma recomendação, né, pro Batman do DCU, ainda tem muito tempo pro Batman do DCU, e, cara, isso seria sensacional, porque para mim, eu falo, a melhor adaptações, assim, uma das melhores é a Animated Series, e combinaria com o DCU, seria sensacional no DCU.